E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Chip e você está assistindo a mais um vídeo do canal do Chip. Na última semana eu fiz uma montagem, eu vou colocar o vídeo aqui na descrição pra vocês aqui, ó. Se vocês quiserem conferir, eu entrevistando eu mesmo. Não é muito interessante, mas se você quiser conferir, tá aqui o link aqui, eu vou deixar bem aqui pra vocês assistirem. Bom, hoje o tema do vídeo é um pouquinho mais sério. Eu queria comentar sobre uma notícia que eu vi hoje nos principais portais de notícia do Brasil, que foi um boato que foi espalhado basicamente no Nordeste, dizendo que o Bolsa Família havia sido suspenso e causou uma grande confusão em diversos estados brasileiros, principalmente no Nordeste, e alguns relatos aconteceram no Rio de Janeiro. Nesse caso, eu queria abordar um pouco sobre a questão das bolsas, cotas e assistencialismo. Bom, vamos lá. A minha opinião sobre isso é a seguinte: muito se fala sobre a questão de assistencialismo, dizendo que o assistencialismo é errado, ou botando a culpa no PT. Aliás, muito se fala na culpa do PT, dizendo que o PT faz esse tipo de assistencialismo, dizendo que esse tipo de ação que é feito pelo partido é feita somente para ganhar votos. Aí eu me pergunto, bom, se a gente não faz esse tipo de ajuda, o que deveria ser feito? Muitas pessoas elas falam, deveria ajudar deveria melhorar a educação, que é basicamente a educação que melhora o país. Concordo. Só que em modos práticos, isso é fácil de fazer? Acredito que não. Enquanto isso, essas pessoas elas vão morrer de fome. É muito fácil julgar uma situação quando você não participa nela. É lógico que confesso que eu fiquei impressionado com as cenas que eu vi, com as pessoas desesperadas nos caixas rápidos tentando sacar o dinheiro do Bolsa Família. Me pareceu um tanto quanto esquisito. Eu me senti mal vendo as imagens. Porém, eu não posso julgar nesse caso porque eu também não passei pela situação. Muitos comentários eles falam que as pessoas elas deveriam estar trabalhando ou que as pessoas não querem trabalhar mais. Só que até aí não existe nenhum estudo comprovado falando esse tipo de situação. Então, eu prefiro não fazer julgamentos precipitados em relação a isso. Alguns estudos, principalmente do exterior, falam que esse tipo de programa do governo é um programa que ajuda. Eu não sei avaliar porque como eu não passei, graças a Deus, eu nunca precisei desse tipo de auxílio. A nossa família nunca precisou desse tipo de auxílio, então eu não posso dizer se isso é bom ou se é ruim. Mas também eu acho que as pessoas elas fazem uma avaliação tanto quanto superficial do assunto. Ou seja, elas falam que esses pobres têm que se fuder, que eles têm que trabalhar, que tem trabalho pra todo mundo. E eu acho que também não é assim, não deveria ser tratado dessa maneira. As pessoas elas têm que avaliar um pouquinho mais o contexto, tentar se imaginar na situação das outras pessoas antes de tentar dar uma opinião. Falar, criticar, estando fora, é muito fácil. Talvez se você se colocar um pouquinho na pele dessas pessoas que realmente precisam disso, talvez vocês consigam entender um pouquinho melhor o porquê daquilo é necessário. Um outro ponto que é bastante discutido no Brasil em relação à questão de assistencialismo seria o programa de cotas de universidades. Existem diversas opiniões sobre essa questão de cotas. Muitas pessoas que eu conheço, aliás, a maioria das pessoas que eu conheço, elas criticam esse sistema de cotas dizendo que o governo também deveria investir em educação ao invés de ajudar as pessoas que são menos favorecidas a entrarem na universidade. Nesse ponto, eu tenho uma visão um pouquinho diferente das outras pessoas. Uma vez eu entrei em uma conversa com um amigo meu de trabalho, onde ele criticava justamente esse tipo de situação, falando que as cotas elas privilegiam as pessoas que na verdade não deveriam estar lá. Existe uma pessoa que estuda bastante e não consegue passar, e outra pessoa que tem uma nota menor consegue entrar na universidade devido às cotas. Aí eu fiz uma pergunta pra ele. Ele achava que não era necessário esse tipo de intervenção do governo. Aí eu perguntei pra ele, cara, você já parou pra pensar? A gente trabalha numa empresa onde deve ter umas 180 pessoas aqui na nossa filial, que é uma profissão onde a gente precisa de pessoas especializadas, ou seja, são pessoas que precisam estar cursando a faculdade ou pelo menos têm noção daquilo, não é um trabalho que qualquer outra pessoa faz. Aí eu perguntei pra ele, quantas pessoas negras existem aqui na nossa equipe, no universo de 180 pessoas? Baseando-se no fato de que, sei lá, pelo menos 8% da população brasileira é considerada negra, sei lá, 40% são pardas. Quantas pessoas negras temos na nossa equipe no universo de 180 pessoas? A gente tinha uma pessoa somente. Às vezes a gente para pra pensar, a gente fala sem pensar. Só que se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ver que a nossa sociedade ela não é justa. Muitas vezes você critica que você tem, sei lá, seus direitos talhados, ou porque aquele cara tá sendo ajudado e eu não, eu me fodo aqui. Só que existe uma figura interessante na internet que mostra que igualdade não necessariamente é questão de justiça. Essa é a questão. Muitas pessoas elas têm os direitos, elas não vão conseguir, elas não vão ter o mesmo oportunidades que você tem. E para essas pessoas realmente tem que ser fornecido, provido a chance delas subirem na vida, de elas terem uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas não têm. Aí outras pessoas me questionam, mas então a questão de bolsas não deveria ser somente para negros, e sim para ou pobres ou pessoas que estudaram na escola pública. Nesse ponto eu concordo. Talvez se existisse uma mobilização para que fosse direcionada essas vagas de universidades públicas para pessoas que estudam em escola pública, eu concordo com você. Eu acho que isso seria um ponto interessante
realmente, porque aí sim você estaria privilegiando aquelas pessoas que realmente precisam daquelas vagas, porque o que acontece hoje no Brasil? Muitas vezes existe a inversão dos valores. Aquela pessoa onde ela tem a oportunidade de estudar em escola particular ou a vida inteira, ela vai acabar estudando numa faculdade pública. E a pessoa que estuda a vida inteira numa escola pública, ela vai ter que se ralar, se fuder para pagar uma faculdade, para poder trabalhar, para poder estudar numa faculdade particular, que foi o meu caso, provavelmente. Quando fui prestar vestibular, não existia esse esquema de cotas ainda. Aí no meu caso, eu preferi optar por uma faculdade particular, porque eu não poderia ficar tempo integral estudando e parado 4 anos sem poder trabalhar, até porque a área onde eu trabalho é uma área muito dinâmica, se você fica defasado muito rápido. O recado de hoje seria para as pessoas pararem para analisar e se colocarem no lugar dessas pessoas que recebem esses auxílios ou benefícios. Será que realmente você vive numa sociedade justa? É só isso que eu peço. Analisem antes de falar ou dar qualquer tipo de comentário. E é isso, pessoal. Até a próxima.